Hello guys, good evening to everyone. Boa noite a todos. It's me, Thales. You are watching my channel dedicated to English language. Você está assistindo meu canal dedicado ao ensino do inglês. This is the basic video, right? Esse é um vídeo do nível básico. Todo vídeo do nível básico começa com a palavra básico, tracinho, né? E tem duas playlists diferentes que eu organizei. This one is dedicated to beginners. Esta lista é dedicada a iniciantes, pessoas que ainda estão começando a estudar inglês. Então você pode identificar os temas por tópicos ao longo dos vídeos, right? We have more than 100 videos recorded for basic or beginners, right? Nós temos mais de 100 vídeos gravados. Nós, que eu tô falando, eu, né? eu e eu mesmo. So, without further ado, let's get going. Vamos começar. Vamos começar a estudar. O que nós vamos estudar hoje? Vamos estudar o verbo have, tá? O verbo have é um verbo que já foi estudado em alguma medida. Nós já estudamos o tempo present perfect, eu acho. Por que eu tô falando eu acho? Porque eu tenho duas séries de vídeos. A Intermediate Advanced, ela é narrada completamente em inglês, né? E também é o estudo da gramática. E temos a série nível básico. Eu não sei de cabeça o que eu já abordei em um ou em outro, né? Então, assim, a abordagem é um pouco diferente, né? Além daqui ser totalmente em inglês e aqui ser explicado em português. Mas tem alguns temas, né? Ou boa parte dos temas tem coisas em comum, porque em ambas nós vamos estudar o present perfect, em ambas nós vamos estudar o verbo have e assim por diante. Well, the verb have, o verbo have é o verbo ter, né? E tem um sinônimo que é o have got. Quando você quer dizer que você tem alguma coisa ou que você adquiriu alguma coisa, você usa have got ou have. For example, I've got a new bike. Né? Eu adquiri ou eu comprei ou eu no sentido de eu tenho, né? Eu consegui, eu tenho uma bicicleta nova. When you say I've got a new bike, it is implied that you bought or you earned this bike. Quando você diz, né, I've got a new bike, você está querendo dizer que você comprou, né, ou que você tem agora, você não tinha e agora você tem uma bicicleta nova. You can use I've got a new bike or I have a new bike. Então, tanto uma forma quanto outra. Vocês se lembram que no presente, para he, she ou it, você coloca S nos verbos no presente, né? Então, o have vai virar has. Let's see one example with has. She's got a job downtown. Ela conseguiu um emprego, né? Ou ela tem um emprego no centro da cidade. So she was looking for a job. Ela estava procurando um emprego. She went to a job interview. Ela foi para uma entrevista de emprego. And she was hired. So she's got a new job now. Ela conseguiu um novo emprego. She's got é a mesma coisa que she has got. Né? Então, para he, she ou it, eu uso has. E tem a forma abreviada, né, que é she's. She has ou she's. Você usa o apóstrofe e o S. Alright? For example, do you have children? Você tem crianças? Você tem filhos? Do you have any children, Thales? No, I don't have any. I don't have any children. Eu posso perguntar com do you have. Agora vamos entender aqui direitinho. O verbo have
quando você usa o verbo have no presente, né, quando ele é o verbo principal da frase, ele precisa de um verbo auxiliar para perguntar, tanto no presente quanto no passado. Se você fizer uma pergunta no presente, vai ficar do you have? Se você perguntar no passado, vai ficar did you have, né? Então, aqui ele vai requerer verbo auxiliar. Quando você usa have got, é bem claro que have got não requer verbos auxiliares. Então, have got faz pergunta sozinho, ele nega sozinho, né? Como vai ficar essa pergunta utilizando have got? Então, é a mesma pergunta, só que ao invés de have, você vai colocar have got. Primeiro, vou usar verbo auxiliar? Não. Então, vai ficar have you got children? Você tem filhos, né? Have you got children? Ou have you got any children, né? Você pode colocar N aqui, ou... Aqui colocando N fica até melhor, né? Have you got any children? Você tem algum filho, quaisquer filhos, né? Você tem filhos? Have you got children? No. I haven't. No, I haven't. Então, the short answer to this question is no, I haven't. Então, a resposta curta na negativa vai ficar no, I haven't. Por outro lado, a resposta na negativa para do you have children vai ficar no, I don't. Então, aqui eu preciso usar verbo auxiliar quando o verbo have é o verbo principal, né? Ele requer verbo auxiliar para fazer pergunta e para negar, né? Na afirmativa eu também preciso do verbo do, né? Vocês se lembram, né? Só que somente para short answers, somente para respostas curtas. Para resposta longa eu não uso. Se eu falo assim, yes, I have 2 children. Yes, I have 2 children. Sim, eu tenho 2 filhos. God forbid. Deus me livre. Não, eu gosto de crianças, mas não gostaria de ter filhos, né? Yes, I have 2 children. É diferente, né? Uma coisa é você gostar de filho dos outros, outra coisa é você ter filhos. Ok, so have you got any children? No, I haven't. Yes, I have. Viram a diferença? Até no short answer, eu noto essa diferença, porque have you got faz pergunta, né? Porque você coloca o verbo have na frente. E as respostas curtas utilizam o verbo have. E a resposta longa, evidentemente, também vai ter have. Yes, I've got 2 children. Né? Tem essa especificidade. How much time does he have left? Quanto tempo ele tem? Quanto tempo resta a ele, né? Porque left, no caso aqui, não é esquerda, tá? Quanto tempo você tem sobrando ou faltando, né? Se eu falo assim, 10 minutes left, quer dizer que faltam 10 minutos. 10 minutes left. Ok? So, how much time, quanto tempo? How much time does he have left? Quanto tempo ele tem restante ou sobrando? If I turn this question into using another expression such as have got, se eu usar o have got como sinônimo aqui do verbo have, a pergunta vai ter uma outra forma, tá? Então vai ficar how much time has he got left? How much time has he got left? Primeiro, eu não uso auxiliar com have got. Segundo, o pronome é he, então ao invés de ser have, eu vou usar has. E ele vem antes do pronome, né? Ele vem com ordem trocada, porque ele está fazendo pergunta. Então, aqui eu uso auxiliar, aqui eu não uso auxiliar.
Ok? So, we have finished this topic right now. Nós terminamos esse tópico de como fazer perguntas, como utilizar o have got. Só lembrando o seguinte, o have got é igual ao have, né? Ou seja, ele pode ser usado como sinônimo do have. Só que você tem que tomar cuidado, que o have como verbo principal vai requerer verbos auxiliares, né? Para fazer perguntas, como does e do. E o have got, por outro lado, não vai requerer verbos auxiliares. Você vai perguntar com o próprio verbo have got, né? Vai ficar have you got, o resto da pergunta e a interrogação. Ou se for he, she ou it, vai ficar has he got, o resto da pergunta e ponto de interrogação, ok? So, I'm looking forward to seeing you next video so that we can continue studying the verb have. Então, espero vocês no próximo vídeo e a gente continua assim estudando o verbo have, ok? Bye bye.